sou a professora Anaís e sejam bem-vindos para mais uma aula de hoje. Hoje iremos falar sobre geologia com os agentes formadores e modeladores do relevo. Uma imagem para você relacionada à nossa aula de hoje, que é a Serra das Russas, o início do Planalto da Borborema no estado de Pernambuco. Fica entre os municípios de Gravatá, Pombos e Xangrande, lá já perto da zona metropolitana do Recife. É uma imagem lindíssima. E para você que é da cidade de Buíque e Venturosa, temos imagens do município relacionadas com a aula de hoje. Agentes internos ou endógenos? Endógenos é a mesma coisa que interno, tá? Então fica a dica aí, endógeno é a mesma coisa que interno. E eles querem dizer que eles vêm de dentro da Terra, eles se originam dentro da estrutura da Terra e vão ser os formadores do relevo. Então aqui, galera, quando eu falar de relevo, eu vou estar falando da crosta terrestre, tá? Mas aí qual é a diferença? É que o relevo vai ser as irregularidades que a crosta vai apresentar em sua superfície, né? Aquele lugar plano, aquela serra, aqueles lugares mais baixos, né? Que são as depressões. Essas irregularidades vão ser chamadas de relevo. Então, e vão ser originados a partir das conversões do magma, né? O movimento do magma, né? As explosões que vai estar ocorrendo nele. E que vai estar originando eventos geológicos tais como vulcanismo, terremotos, abalos sísmicos e os tectonismos. E esses camaradas aqui são os agentes internos. Como exemplo de vulcanismo, temos o vulcão Kilauea, lá no Havaí, ilha dos Estados Unidos, situada lá no Oceano Pacífico. Então, vamos ver aqui agora a estrutura de um vulcão. Em sua estrutura interna, temos a câmara magmática, onde o magma fica esperando eventos de grandes proporções para que ele venha à superfície. Ocorrendo esse evento, ele passa por essa chaminé, né, que eu costumo semelhar com um canudo, e aí ele entra em contato com passa por essa cratera e o magma acaba escorrendo. E quando o magma escorre e chega na superfície terrestre, é chamado de lava. Além dessa estrutura interna aqui, temos o cone, né, que se assemelha à estrutura geométrica lá, o triângulo, né? Essa estrutura externa é o cone. Além desse cone aqui, essa sua estrutura interna, a atividade vulcânica traz consigo o material piroclástico. E o que é isso? São rochas expelidas quando o vulcão está em erupção. E além dessas rochas, temos aí esse gás que pode asfixiar, né, as pessoas. E geralmente, né, a galera pensa que o mais destrutivo é a lava, certo? É, também. Mas esses materiais aqui, olha, eles também são perigosos, sim. E perto dessa grande estrutura aí vulcânica, temos as chaminés secundárias, né, que são fissuras que tem no terreno, fazendo o magma vir à superfície terrestre. E lembrando que nem todos os vulcões eles têm essa estrutura aqui de cone. Alguns podem ter fissuras, como essas chaminés secundárias aqui. Aqui temos o Círculo de Fogo do Pacífico. Geralmente os vulcões, eles sempre vão ocorrer, a sua maioria sempre vai estar ocorrendo nas bordas das placas tectônicas, que vimos lá na aula passada, né, que são essas placas tectônicas. Então, todos esses pontos aqui são bordas de placas tectônicas e esses pontos são vulcões. E quando tiver vulcões, né, um pouco mais no interior, né, dessas placas, é porque vai estar havendo falhas, fissuras, fazendo com que esse magma venha para a superfície. Então, olha quantos vulcões temos aqui na Terra. Lembrando, né, que não temos só o Círculo de Fogo do Pacífico, temos o do Atlântico também, porque o Círculo de Fogo do Pacífico é bem mais conhecido, ele é mais famoso, né?
Agora vamos ver mais um agente interno, o tectonismo ou diastrofismo. Olha só que palavra monstruosa. Então imagina você respondendo lá uma prova e ver a palavra diastrofismo. E você pensa logo, eita, meu Deus, o que é diastrofismo? Mas pensa aí, calma, olha só, vamos ver, vamos aprender que diastrofismo é a mesma coisa que tectonismo. Eles compreendem o movimento das placas tectônicas, que ao se separarem, movimento divergente, ou se chocarem, movimento convergente, fazem alterações no relevo. Apesar dos vulcanismos e terremotos estarem associados ao movimento das placas, existem eventos únicos do tectonismo, sendo eles os movimentos epirogenéticos e os movimentos orogenéticos. E como exemplo orogênico, temos a Cordilheira dos Andes. Vamos começar aí com o movimento epirogenético. Caracterizam-se por movimentos mais lentos e abrangem áreas a interior continental. Então imaginem que aqui é a borda da placa tectônica e aqui é o interior do continente. A energia provocada aqui, né, devido à grande atividade que está ocorrendo, né, a separação das placas tectônicas, ela vai liberar energia tão grande que é capaz de chegar um pouco mais no interior. E quando essa energia atinge essas áreas mais interiores, vai estar fazendo alterações no relevo local, vai estar alterando sua fisionomia. Ele vai estar rebaixando blocos e elevando. Esse rebaixamento vai se chamar de graben. E o elevamento desses blocos rochosos, ou seja, dessa crosta terrestre, vai se chamar de hoste. Então, esse é o movimento epirogenético. Vamos ver o próximo. Agora vamos lá no movimento orogênico. São movimentos que dão origem às cadeias montanhosas ou os drobamentos modernos. Esse tipo de tectonismo depende da resistência das rochas atingidas e além de possuir um pequeno tempo geológico. Então, ao contrário do outro lá, esse daqui ele ocorre num tempo mais rápido. E há dois tipos de orogenia, os drobamentos e os falhamentos. Essas imagens aqui representam os drobamentos. Então, olha só, imaginem que aqui é um movimento, ou perdão, aqui é a borda de uma placa convergente. Então, o movimento orogênico sempre vai ser de movimento convergente. Uma placa vai de encontro ao outro. Quando essas duas placas se chocam, elas vão causar grande energia liberando para outras áreas. Essa energia ela vai ser tão grande que ela vai balançar a crosta terrestre, fazendo com que ela se rugue ou que ela seja drobada. Então, é isso que acontece quando se ocorre o movimento orogênico. Vai ser formado drobas, dando origem às cadeias montanhosas. E lembrando que sempre que ocorrer um choque de placa, essas cadeias montanhosas, essas drobas aqui, elas vão aumentar de tamanho. E dentro de sua estrutura, os minerais vão ficar desse jeito aqui. Agora vamos ver outro tipo de movimento orogênico, porém que com falhamentos. As drobas orogênicas drobam as rochas quando as mesmas são mais maleáveis, ou seja, aquele movimento lá anterior, as rochas elas são mais moles e elas não se quebram. Quando esses movimentos horizontais encontram rochas mais rígidas, rochas mais duras, vão ocorrer os falhamentos. Nesses casos, as rochas vão acabar se partindo, caracterizando desníveis, ou quando elas não causar esse desnivelamento no terreno, vai ocorrer as diaclases. E o que são as diaclases? Vão ser rachaduras nas rochas. Imaginem só quando você vai para a piscina e o seu nariz se racha. Então, aquela rachadura que ocorre na sua ponta do nariz vai ser mais ou menos que a rachadura que vai ocorrer lá na rocha. E aqui temos três tipos de falhamentos: a falha normal, a falha horizontal ou transcorrente, ou a falha inversa ou de empurrão. Agora vamos em outro agente interno, mas porém agora os abalos sísmicos. Os terremotos ou abalos sísmicos é a mesma coisa.
são causados pelo movimento das placas tectônicas, quais estas se movimentam em grandes tensões. Em grandes tensões e que vem do interior da Terra, né? Essa grande tensão vem aí do interior da Terra, causando vibrações e que quando essas batem no fundo da crosta terrestre, né, no fundo das placas tectônicas, vão estar causando os terremotos. O ponto onde o terremoto se origina é chamado de hipocentro ou ponto de foco. Então, olha só, pessoal, para você aí que vai prestar vestibular, isso é uma coisinha que gosta de cair bastante, hipocentro e epicentro. Hipocentro ou ponto de foco é onde vai se originar as ondas desse terremoto, a força desse terremoto. E epicentro vai ser onde ele vai ser sentido, que é na superfície terrestre. Esse vermelho aqui representa o movimento das ondas sísmicas e essa placazinha aqui mostra o tipo de limite de placa tectônica onde está representado essa imagem aqui. É um limite transformante que ocorre lá nos Estados Unidos, lá aquela famosa placa de San Andreas, que tem até filme sobre isso. As maiores vibrações são sentidas na borda das placas ou em suas proximidades, mas em lugares como o Brasil, que está situado no centro da placa sul-americana, ocorrem pequenos sismos que podem ser sentidos fisicamente, ou já outros podem ser sentidos apenas com sismógrafos. Isso acontece porque ocorrem falhas geológicas que podem ocorrer no interior das placas tectônicas. É o que ocorre aqui em Pernambuco e em outros estados do Brasil. Recentemente, né, tá com mais ou menos uns 10 dias que passou no jornal que foram sentidos terremotos, mas eles foram sentidos apenas pelos sismógrafos. Mas também já houve épocas que o pessoal sentiu esses sismos aqui no nosso estado de Pernambuco. E não só em nosso estado, mas também em outros também pode estar ocorrendo esses pequenos sismos devido às falhas geológicas. Então, o Brasil, quando alguém lhe perguntar, no Brasil existe terremoto, você tem que dizer sim, porém de pequena escala. A gente não tem terremoto de grandes proporções. O instrumento usado para medir a intensidade sísmica é o sismógrafo, que segue a escala Richter, graduada entre de 1 a 9. Geralmente pode vir de 1 a 9 ou na imagem aqui como de 8 ou mais. Mas na verdade, né, porque tem 9 aqui que vai ser o limite. Na verdade, não existe limite predeterminado. A partir de 9 acima vai ser caracterizado nessa categoria aqui. De 8 ou mais, vai ser grandes terremotos e que podem causar graves danos em muitas áreas, mesmo que estejam a centenas de quilômetros. Entre 7 e 7,9, grande terremoto que pode causar sérios danos numa grande faixa. De 6,1 a 6,9 pode ser destrutíveis em áreas em torno de um raio de 100 km do epicentro. De 5,5 a 6, no máximo causa pequenos danos em prédios bem construídos, mas pode danificar seriamente casas mal construídas em regiões próximas. Às vezes sentido, mas raramente causa danos, e menor que 3,5, geralmente não sentido, mais gravado. Então, os que estão ocorrendo aqui em Pernambuco ficam entre 6, de 6 abaixo. Então, anteriormente vimos lá os agentes internos ou endógenos. Agora a gente vai para os agentes externos ou exógenos. Esses se manifestam sobre a superfície terrestre. Eles vão estar modificando, modelando todo o relevo. Então, como o primeiro segmento aí dos agentes externos, temos o intemperismo. O intemperismo compreende a quebra ou desgaste das rochas, ou seja, da crosta. É o resultado de agentes físicos, químicos e biológicos. Vamos começar com o químico. O químico ocorre alterações químicas nas rochas ou minerais, devido ao contato constantemente com o ar e a água. Em lugares com alta pluviosidade, o que é isso? Lugares que chove muito, a rocha vai apodrecer aos poucos e vai se desgastar.
é o processo de formação do solo, é um tipo de intemperismo químico. De tanto cair água, a rocha começa a ter rachaduras e ela vai se danificando, a ligação mineral dela, as ligações atômicas minerais dela vão ficando mais frágeis e com o tempo ela vai se desgastando, ela vai se esfarelando. Então, como exemplo, temos o processo de formação do solo. Agora temos mais um tipo de intemperismo, só que biológico. Esse ocorre na ação, sobre a ação dos vegetais que crescem sobre as rochas. Então, olha, geralmente, né, o vento, né, ou mesmo os passarinhos, né, eles jogam sementes, né, sobre as rochas e ali se ocorrer um pouquinho de chuva, aí a vegetação começa a crescer, começa a se enraizar e as raízes, com o decorrer do tempo, vai quebrando as rochas. É um tipo de intemperismo biológico, a rocha não suporta e se quebra. Creio que você já tenham visto esse evento aí. Não precisa ser uma árvore, não, como um exemplo. Outros tipos de vegetações podem causar esse efeito nas rochas, porém que levam um tempo bem maior, né? Agora temos o biológico, só que físico. Vai quebrar as rochas ou minerais a partir do processo de dilatação da rocha. E o que é a dilatação? O que é isso, a dilatação? É o processo de que quando a rocha ela vai aumentar e diminuir o tamanho constantemente. Então, se você estiver em um local que dê para ver uma rocha, então olha para ela, imagina ela crescendo e diminuindo o seu tamanho todos os dias. É loucura, né? Mas a verdade é que isso acontece bem assim, com uma forma de bolo, né? Mas isso fica à parte. Mas a rocha, durante o dia, ela vai expandir, ela vai se dilatar, ela vai aumentar o seu tamanho e durante a noite ou de manhãzinha ela está mais fria, consequentemente ela está com o seu tamanho menor. Então, isso ocorrendo todos os dias, ela não suporta e se quebra. Então, é um processo de intemperismo físico, a rocha ela se quebra. Agora vamos para os agentes erosivos. E qual é a diferença entre erosão e intemperismo? A erosão ela vai compreender três processos. Ela vai desgastar, ela vai transportar e depositar. Mas o que caracteriza mais essa erosão é o processo de transporte. Mas ela também vai desgastar também, como um pouquinho lá no intemperismo, mas a erosão é mais complexa, ela vai desgastar, ela vai transportar e depositar esses pequenos materiais aí que vão estar sendo quebrados. Existem vários tipos de erosão, tais como eólica, pluvial, fluvial, marinha e glacial, que a gente vai ver de pouquinho em pouquinho. São processos naturais da Terra, porém que podem ser agravados pela ação humana, como por exemplo a erosão pluvial, que é a erosão das chuvas, que pode ser agravada pelo homem. Quando o homem retira a vegetação, sua vegetação natural, a intensidade da chuva vai danificar o solo. Vai danificar o solo, né? Essa região que vai estar sofrendo aí desse processo da erosão pluvial, sendo retirada a sua vegetação, vai ocorrer esse processo aqui. Começa com pequenas ravinas e depois vai chegando a grandes vossorocas, né? Que são essas grandes crateras que ocorrem no terreno, mas também é um processo natural, né? Às vezes chove tanto em determinado lugar que também às vezes o tipo do solo não suporta tanta chuva, né? Que acaba causando essas crateras de forma natural. Mas nesse caso aqui foi o homem, né, que intensificou esse processo. Ele danifica ele aumenta a sua intensidade. Então, esse é um exemplo de erosão pluvial. Vamos para o exemplo da erosão fluvial. Ao contrário da outra, que é pela água das chuvas, esse é provocada pela água dos rios, fluvial dos rios. Esse processo ele escava o leito dos rios e que ao mesmo tempo ele transporta e acumula sedimentos. Então, digamos que à medida que o rio vai passando aqui, à medida que ele vai escavando, consigo ele vai levando para outras áreas pequenos
focos de areia que ele quebrou daqui e ele vai levando para frente e depositando em outros lugares. E que também é um tipo de erosão que pode ser agravada pela atividade humana. Quando o homem ele retira essa vegetação do leito dos rios, pode causar o assoreamento, que é quando o rio vai ficando mais raso, porque não tem essa vegetação para filtrar a intensidade, né, da quebra do leito desses rios. Então, esse rio aqui é o Rio Colorado, lá no Grand Canyon, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Olha que bonitinho aqui. Vamos de erosão glacial. Essa é provocada pela ação do gelo e é dividida em duas categorias, continentais ou ilândices. Ocorre em lugares de alta latitude, ou seja, lá nos mais as regiões próximas aos polos, onde os blocos de gelo podem soltar-se e provocar grandes problemas para os navegantes. Aí temos também a erosão glacial de geleiras alpinas, ocorre nas grandes montanhas. A ação do gelo funciona como lixa sobre as rochas. Então, esse gelo aqui, que fica sobre essas rochas aqui, ele vai lixando de pouquinho em pouquinho as rochas e ele vai se desgastando e a rocha vai se danificando com o decorrer do tempo. E também, né, temos o processo de expansão das rochas diante da atividade do gelo. Quando as fendas recebem água, elas são congeladas, ela vai expandindo essa rocha, ela não aguenta e se fratura. Então, esse processo de congelamento de água sobre suas fendas constantemente vai causar esse efeito aqui. E além desses fatores, o degelo alimenta rios e lagos declive abaixo, ou seja, terrenos mais baixos depois das montanhas. Vai estar alimentando esses rios e lagos. Agora temos a erosão eólica. O vento é mais um agente erosivo e que atua em dois fatores distintos. O de destruição retira e transporta as partículas de rochas para outros lugares. Então, como é que funciona isso? O vento fica batendo nessas rochas aqui, então vai se desprendendo, né, pedacinhos de rochas e o vento vai levando para outras localidades. Mas como é que essas formas inusitadas ocorrem, né? Aqui bem grande, aqui bem fininho. Creio que vocês já tenham visto também, né, em outros lugares que vocês andem, ou até mesmo em reportagens, é porque essas estruturas aqui, elas foram as mais resistentes. Por isso ficam essas formas aqui bem diferentes em lugares que são bastante atingidos pela erosão eólica, formando essas formas engraçadas. E além disso, pode ter o efeito da corrosão que a gente vai ver nas imagens seguintes. E também temos o processo de acumulação, quando essas partículas são transportadas e acabam se acumulando em planícies sedimentares. Então, essas partículas tiradas daqui vão sendo levadas para outros lugares e lá elas vão sendo acumuladas. E como outro exemplo de acumulação, temos as dunas de areia, né, que o vento vai moldando naquelas dunas e também tirando, né, areia de outros lugares e levando para essas dunas. Vamos ver agora o efeito de corrosão. Então, olha, é um processo de erosão eólica, mas dentro da erosão eólica temos esse efeito da corrosão. É quando partículas de outras rochas são tiradas, o vento transporta, e quando essas partículas encontram obstáculos, geralmente são essas grandes rochas, acabam perfurando. Então, isso constantemente no processo de milhões de anos. Quando essas partículas pegarem uma parte da rocha que é mais fraca, que é menos resistente, ela vai se perfurar, causando a esses arcos, esses buracos nas rochas. Então, aqui é o Parque da Pedra Furada, no município de Venturosa, aqui no estado de Pernambuco. Temos mais um exemplo, efeito de corrosão sobre rochas, lá na trilha da igrejinha no Parque Nacional do Catimbau, Buíque, Pernambuco. Inclusive, é a minha cidade. E para finalizar, temos a erosão marinha, provocada pela ação das águas do mar. E pode ter dois agentes distintos, como na eólica, temos o de desgaste e o construtivo.
No desgaste, vai ser quando a força das águas vai quebrar as rochas litorâneas. Então, a força é tão grande que as rochas elas acabam se quebrando, né, aí na borda dos litorais. E o construtivo ocorre quando o mar retira sedimento das praias e vai levando, né, para regiões mar adentro, formando novos acidentes costeiros, né, como tombos, restingas, cordões de areia, ou trazem sedimentos vindos do mar, como os corais, para o litoral. E essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!